Prezados irmãos, amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar com cada um de vocês. Novamente aqui juntos através deste vídeo para estudar a palavra do Senhor, para estudar hoje um tema muito interessante e com a ajuda de Deus nós iremos aí aprender e relembrar também alguns ensinamentos bíblicos relacionados com a obra de Cristo Jesus. Antes, os nossos recadinhos para que depois possamos apenas nos entreter com o estudo do nosso tema de hoje, tá bom? Não deixe de curtir o nosso vídeo, por favor, curta esses vídeos desses estudos das lições da Escola Sabatina. Coloque ali o seu joinha, é rápido, não demora muito, basta um clique, beleza? Não deixe também de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para fazer isso agora. Se inscreva ali em nosso canal, para que assim nós também, os nossos vídeos possam ser mais divulgados e você receberá notificações, logicamente, sempre que um novo vídeo for postado, tá? Então se inscreva, aquela barrinha vermelha ali embaixo, onde estiver escrito inscrever, inscreva-se, clica ali, é rápido, não demora muito não, tá bom? E compartilhe estes vídeos, os vídeos desses estudos, compartilhe os vídeos das reflexões com todos os teus contatos, né? Eles estão ali sempre disponíveis, todos esses vídeos, então em qualquer momento você pode estar acessando e compartilhando qualquer um dos materiais que nós temos ali, tá bom? E não deixem de utilizar aí em seus cultos a sua reflexão, a reflexão para o seu culto matutino. Aí está. Como eu sempre tenho dito a vocês, né? Esse é um material que foi preparado exclusivamente para o uso de vocês. Aí, ó, aparecendo só o olhinho, ó. Preparado exclusivamente para o uso dos cultos matutinos e vespertinos. Assim que use esse material que foi preparado com muito carinho, são excelentes reflexões, sempre com 2 textos bíblicos, um para amanhã, para a parte da manhã e outro para o culto da noite, e também vem ali com um texto inspirado, tá bom? E para aqueles que estão fazendo o ano bíblico, sigam acompanhando os textos que ali são indicados para o ano bíblico, para a leitura do dia, tá bom? Nós estamos no mês de setembro, e as leituras do mês de setembro, elas são todas da cor verde, tá bom? Então, por favor, possa utilizar esse material aí para os teus cultos matutinos e vespertinos. E muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram, que estão curtindo aí os nossos vídeos e que estão assistindo o nosso material. Que Deus possa te abençoar muitíssimo, tá bom? Pois bem, vamos passar a nossa lição de hoje. E o tema de hoje é um tema muito interessante, sabe? É um tema que vem falando sobre o que Cristo ele teve que fazer para que nós pudéssemos ter a salvação. Esse é um tema que precisa ser bem compreendido. Logicamente que o tempo que nós temos aqui para estudar, ele é curto, mas com certeza você pode estudar com mais profundidade, né, no decorrer dos dias, para que para ficar bem claro para você a importância da expiação, a importância da suficiência da expiação e a importância da eficiência da expiação. Veja só, ao falar de expiação, nós poderíamos falar sobre a extensão da expiação. A lição ela menciona por alto isso. Nós poderíamos falar sobre esta eficiência da salvação, o que é mencionado também por alto, mas nós vamos nos ater ao que está da maneira com que a lição ela foi preparada, tá bom? E nós vamos encontrar que a lição ela vem apresentando que a expiação é o principal assunto da Bíblia, tanto do Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos a expiação através dos símbolos dos santuários, os ritos que eram realizados, ou o rito que era realizado ali no santuário, no tabernáculo terrestre, né? E também a promessa da verdadeira e suficiente expiação que viria a ocorrer
no futuro, né? E que aconteceu no momento em que Cristo veio a este mundo e ele foi crucificado. Então nós temos ali o cumprimento de tudo aquilo que era realizado no santuário com relação à expiação. Então a expiação, ela vem a ser o centro da Bíblia, né? E trata de explicar a importância da expiação para o homem. Porque quando nós perguntamos o que é expiação, é o fato de proporcionar ao ser humano uma relação mais próxima com Deus. De levar novamente o ser humano a estar em harmonia com Deus, a estar reconciliado com Deus. Expiação seria expiar, talvez não explique muito, né? Expiação, expiar, bom, tá aí. Mas expiação podemos afirmar que é cobrir. Cobrir o quê? Cobrir os nossos pecados. O pecador no Antigo Testamento, quando ele queria o perdão dos pecados, ele pegava um animalzinho, pegava um cordeiro. Esse cordeiro ele era sacrificado e o sacrifício desse cordeiro cobria os seus pecados, né? Então este o símbolo relacionado com a expiação. Quando nós aplicamos isso também à expiação de Cristo Jesus. A expiação, ela tem uma natureza substitutiva, uma natureza vicária, ou seja, alguém ocupa o lugar de outra pessoa. Voltando de novo ao Antigo Testamento, ao rito que era realizado, né? O homem cometia o pecado e em seu lugar, como substituto, era sacrificado o cordeirinho, que servia justamente para cobrir, para expiar os pecados deste homem, né? Então, nós encontramos aí o significado de expiação. Mas, e suficiência? Quando nós falamos de suficiência, quando significa algo que completa a medida. Vamos supor o exemplo. Alguém está te servindo um copo de um delicioso suco de laranja. E você diz a essa pessoa, quando ela está derramando, é suficiente. Ou seja, você percebe que a determinada quantidade de suco, 2 dedinhos, né? Essa quantidade é suficiente para aquele momento, para você. Entende? Então, suficiência é quando algo alcança determinada medida. É a quantidade adequada, é a quantidade justa, é a capacidade que foi suprida. Então, na verdade, a lição está dizendo que a expiação de Cristo, ela cumpriu ou satisfez a quantidade necessária, a quantidade apropriada para que os pecados dos homens pudessem ser expiados, pudessem ser cobertos. Então veja só, quer dizer com esta suficiência que não é necessário agregar mais nada, porque o sacrifício ou a expiação de Cristo ela é suficiente. Veja que interessante. Muitas pessoas pensam que precisam agregar algo ao sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele morreu por mim e eu tenho que agregar algo, eu tenho que fazer algo para acrescentar ao sacrifício de Cristo. Se a pessoa pensa dessa maneira, e ao pensar age também desta maneira, ela está dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, ou é insuficiente para expiar os pecados dessa pessoa. E isso seria uma heresia enorme. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, nesse sentido. Devemos entender claramente que a expiação de Cristo, ela é suficiente. Já não há mais nada a ser agregado. O que poderíamos nós agregar para acrescentar ou aumentar a expiação de Cristo? Nada. Aliás, nós não temos nada para agregar. Assim, basta-nos
Basta-nos a expiação de Cristo, que é suficiente para que nós possamos realmente ser salvos. Ademais disso, ademais de ser suficiente, ela é também eficiente. Apenas uma pincelada rápida na eficiência, né? Quando falamos de eficiência, é o fato da aplicação da expiação. Ela é eficiente para alcançar os seus objetivos. No entanto, esta eficiência se torna eficaz naqueles que creem realmente em Jesus como seu Salvador, naqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, né? Atualmente, nós podemos perceber e entendemos que a expiação é o ato propiciatório ou é o ato expiatório que Cristo realizou na cruz do Calvário. É a morte de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, em base a isso que nós estamos dizendo, será a nossa lição. Em base a esta suficiência, em base a esta eficiência e em base à extensão da expiação. Falando um pouco sobre a extensão, também uma rápida pincelada, há alguns, vamos utilizar só dois exemplos, ou duas correntes, né, com relação à extensão desta expiação, da expiação. Uma extensão limitada e uma extensão ilimitada. Mas nós vamos ver na nossa lição, de acordo ao que nós estamos estudando, que essa expiação ela tem uma extensão ilimitada, que abarca a todas as pessoas, como diz o nosso texto, a todos os filhos e filhas de Adão. Tá certo? Bom, a nossa lição ela vem descrevendo desde o princípio, falando sobre um Salvador, descrevendo a obra de Cristo Jesus quando ele viesse a essa terra. No nosso primeiro subtítulo, nós encontramos o fato que é apresentado que Jesus ele viria cumprir uma missão. E qual seria essa missão? Justamente salvar o seu povo dos pecados. Vejam só, ele viria para salvar o povo dos seus pecados. Veja só, não salvar o povo em seus pecados, mas salvar o povo dos seus pecados. Muitas vezes, algumas pessoas que pensam que Jesus vai salvá-lo e ele estando no pecado. Entende? Não tem, isso não acontece. Jesus veio salvar, tirar a pessoa dos seus pecados, para que ela realmente pudesse agora ser redimida de toda a sua iniquidade. Então a missão de Cristo é justamente essa desde o momento. O próprio nome de Cristo Jesus, ele traz esse significado de salvação, de salvar o seu povo, para que assim o pecado deles pudesse ser expiado. Era a intenção de Cristo que as pessoas pudessem entender qual era o seu propósito e, mediante a contemplação da obra de Cristo, nós pudéssemos entender que realmente nós necessitamos de Cristo Jesus para nos salvar de nossos pecados. Muitas vezes as pessoas elas querem abrir mão daquilo que Cristo oferece, daquilo que Cristo tem feito, daquilo que Cristo fez e faz por nós. No entanto, desde o princípio, o Salvador, ele veio para te salvar, para me salvar de nossos pecados. O pecado, irmãos, é esta desgraça que tem carcomido a humanidade, que tem degenerado a humanidade, que tem feito com que muitas outras consequências estejam ocorrendo neste mundo. Atualmente nós encontramos muitos pregadores atuais que pregam aí a prosperidade, que pregam aí que é necessário realmente fazer alguns sacrifícios. Daí isso você vai receber em dobro de Deus, faça aquilo outro que você vai receber tal coisa. Esse tipo de pregação, falando apenas dos resultados do pecado. Você está doente por causa disso, você está passando por dificuldades por causa disso, sabe? E se esquecem do que é central na Bíblia, de que é o pecado o causador de tudo isso e que Cristo ele veio para nos salvar do pecado. Entende? Isso é o centro de nossa Bíblia. E nós devemos buscar compreender qual é o significado desse plano da salvação.
Nós não podemos fugir, estar alheios ao significado do plano da salvação em nossa vida. Às vezes, nós ficamos muito alheios, achando que não precisamos entender tudo que está relacionado com o plano da salvação. Pelo contrário, diz a nota que nós devemos buscar compreender o significado do plano da salvação. Nós devemos meditar acerca de Cristo que veio salvar o seu povo, sabe? Nós pouco contemplamos a obra de Cristo, pessoalmente. É lógico que nós escutamos frequentemente pregações que falam sobre isso e com certeza todas as pregações devem nos levar a meditar na obra de Cristo Jesus como nosso substituto, como a nossa expiação. No entanto, pessoalmente, individualmente, pouco contemplamos isso e nós devemos contemplar a Cristo, a obra que Ele fez por nós. Contemplar o sacrifício feito por cada um de nós. E veja só, e não foi qualquer sacrifício. O sacrifício não foi apenas no momento em que ele foi ali colocado na cruz, suas mãos cravadas. Pensamos, ali apenas foi o sacrifício. O sacrifício começou desde antes, desde há muito tempo, desde o momento em que ele teve que abandonar os céus, desde o momento em que alguém que não conhecia o pecado teve que se fazer pecado por causa de outra pessoa. Sabe, o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, ele é incrível. Ele é um resumo daquilo que nós devemos contemplar. Como eu disse, como está registrado na nota anterior. Contemplar o plano da salvação. É um resumo disso, porque nesse texto nós podemos encontrar 3 coisas interessantes. Primeiro, ele declara de maneira absoluta a impecabilidade de Cristo Jesus. Está declarado. Ali alguém que não conheceu o pecado, não sabia o que era pecado, nunca pecou enquanto esteve aqui nesse mundo. Então, mostra a impecabilidade de Cristo Jesus. 2, mostra a natureza substituta ou vicária do sacrifício. Veja só, não conhecia pecado, no entanto, optou em se fazer pecado, ou receber o pecado, ou se tornar o receptor do pecado de outras pessoas. Se fez pecado, substituiu a outro, e ainda mostra que o homem ele é libertado do pecado por meio de Cristo Jesus. 3 coisas essenciais que sempre devem ficar em nossas mentes. Cristo ele se fez pecado. A culpabilidade do pecado foi carregada em Cristo Jesus. Portanto, quando Deus olhava para Cristo, ele via ali um pecador. Porque Cristo ele foi tratado como um pecador. Ele foi tratado como, o pior dos pecadores. Mas ele foi tratado por quê? Por que ele foi tratado dessa maneira? Porque ele levou os nossos pecados. Talvez eu já até adiante, mas não quero adiantar. Mas é esse o resultado, sabe? E olha só o seguinte subtítulo. Ele foi ferido por nossas transgressões. O capítulo 53 de Isaías, queridos, ele é um relato desta natureza vicária da expiação de Cristo Jesus. Ele mostra todo o capítulo, ou os versos que nós temos aqui, 4, 5 e 10, esta natureza vicária e substituta de Cristo Jesus. Porque ele foi ferido por, diga aí, nossas transgressões. Isso mesmo. Ele foi moído por nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi ferido por nossas transgressões. O castigo que era nosso foi colocado sobre ele. Entende aí? Essa natureza substituta do sacrifício de Cristo Jesus. Tudo que era nosso, tudo que nós merecíamos, tudo aquilo que nós deveríamos receber, imagine agora tudo aquilo sendo colocado sobre Cristo Jesus. Tudo foi colocado nos ombros de Cristo Jesus. Diz aqui o ditado entre nós, né? Que algumas pessoas têm ombros largos. Então Jesus deveria ter realmente
ombros largos para suportar toda essa carga de culpabilidade do pecado, essa carga que foi colocada sobre ele. Ele sofreu o castigo não sendo culpado, ele sofreu o castigo sendo inocente, e ainda assim ele estava ali como o nosso substituto. Olha só, a nota ela menciona algo sobre a extensão dessa expiação. Fala que os maus pensamentos, as palavras más, as más ações de todo filho e filha de Adão foi colocada sobre Cristo Jesus. Veja a extensão aí da expiação. Conquanto não fosse dele a culpa do pecado, seu espírito foi ferido, dilacerado pelas transgressões dos homens. Como reagir diante de tudo isso? Qual deveria ser a tua atitude ou a minha atitude? Ali em Isaías, vamos tirar o nossa. Vamos colocar meu ou minha, tá bom? Cristo morreu por meu pecado. Cristo levou a minha enfermidade. Ele sofreu a minha dor. Entende? Faça essa substituição dessas palavras. E você vai ver que realmente há algo imenso e grandioso que Cristo fez por nós. A morte de Cristo, ela proporcionou uma expiação aceitável diante de Deus. A morte de Cristo proporcionou algo que era essencial para o universo, que era, logicamente, dedicar o nome de Deus é o essencial, mas proporcionou a salvação do homem. A morte, o sacrifício de Cristo era essencial para a salvação do homem. Se Cristo não tomasse o teu lugar, se Cristo não tomasse o meu lugar, ai, 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 ai. Sabe por quê? As mortes de cordeiro, dos bodes, nada. Aquilo ali era limitado. Aquilo não cumpria ao 100%. Mas a morte de Cristo era essencial para que o homem pudesse ter um bem-estar com Deus, para que o homem pudesse estar reconciliado com Deus. Ele teve que ocupar o seu lugar. Veja só, às vezes pensamos que a natureza substituta de Cristo é apenas ali na cruz na hora da expiação. Não. Cristo é o teu substituto até hoje. A natureza da mediação e da intercessão que ocorre hoje nos céus, também ela tem natureza vicária, substituta. Cristo é o seu substituto. O sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário não pode ser comparado com nada. Talvez alguém pudéssemos ter dado ouro, prata, todas as riquezas materiais do mundo para que o homem pudesse ser resgatado e assim Cristo não morresse, mas nada disso teria valor. Ali fala que o sangue de Cristo é precioso. Todas as riquezas do céu foram derramadas para o resgate do homem. Toda a riqueza do céu. Para que o homem agora pudesse ser comprado. O preço pago é um preço infinito. Crentes, incrédulos, todos são propriedade de Cristo Jesus, porque Ele comprou a todos com precioso sangue. Ou seja, não se pode comparar o sangue derramado por Cristo Jesus para expiar nossos pecados com qualquer outro valor existente. Às vezes eu fico me pensando assim, algumas pessoas dizem, poxa, eu não tenho valor nenhum, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Ou então nós falamos para outros, você não serve para nada, você não sabe fazer isso, você não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum? Como assim? Como é que alguém pode autoafirmar que não vale nada? Como é que eu posso apontar para outra pessoa e dizer você não vale nada? Como é isso? A Bíblia, ela diz de maneira clara que o nosso preço é o precioso sangue de Cristo Jesus. Portanto, você e eu não devemos ficar, ainda que isso às vezes passe, mas ficar por aí nos lamuriando e dizendo, poxa,
ninguém liga para mim, ninguém faz nada por mim, realmente eu não tenho valor nenhum para essas pessoas. O seu preço é infinito para Cristo Jesus. Infinito. Imagine todas as riquezas espirituais do céu sendo derramadas para que você pudesse ser resgatado, dando-nos de novo, o céu deu-nos o próprio Cristo. Assim que a redenção, ela foi realizada através do precioso sangue de Cristo Jesus. Cristo derramou o próprio sangue por você. A expiação era essencial. E é essencial ainda. Porque dia a dia, todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, eles estão sendo cobertos. Pelo sangue de Cristo Jesus, eles estão sendo expiados. Cristo, ele deu a própria vida. Ele entendia, sabe? Cristo entendia qual era a missão dele quando ele veio a este mundo. Quando ele veio a este mundo, ele disse, lá em Mateus está registrado, que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para resgatar o seu povo. Diz ainda João que o bom pastor, e nós estudamos um pouco sobre o pastor aí no passado, fala que esse pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele se entregava para salvar as ovelhas, e menciona ainda que deu a si mesmo como preço da redenção. O preço do resgate do homem foi a própria vida de Cristo Jesus, derramando o seu sangue por cada um de nós. Sangue de cordeiros, sangue de bodes, nada disso teria mais valor. Agora, para você e eu, para que nossos pecados sejam cobertos e expiados, para que nós sejamos salvos de nossos pecados, apenas o sangue de Cristo Jesus. Pare um pouco para pensar. Reflita um pouco. Será que realmente nós estamos dando o devido valor a isso que Cristo, a isso não, a este sacrifício que Cristo fez? Quantas pessoas você acha que ocuparia o teu lugar como teu substituto para receber as consequências mais terríveis? Você acha que alguém teria esta coragem, ainda que fosse um parente seu, um ser mais próximo de você? Talvez uma mãe pudesse dar a vida pelo seu filho. Mas hoje, nessa sociedade que nós encontramos, ninguém está nem aí para ninguém, nem se preocupa com ninguém. Entende? Nós temos uma pessoa que nos amou a tal ponto de entregar-se a si mesmo, de dar a sua própria vida por nós. E nós devemos parar para pensar, poxa vida, como é que eu estou retribuindo isto? Como é que eu estou me comportando com Cristo Jesus? Às vezes a morte de Cristo é considerado como algo tão comum, como algo que fosse tão desvalorizado atualmente, sabe? É algo que já não nos toca, é algo que já não causa em nós nenhum tipo de pensar, que não causa em nós nenhum tipo de emoção. Ah, Cristo morreu por mim. Ah, isso eu já sei. Quanto tempo eu escuto isso? Cuidado, se nós chegamos a este ponto, quer dizer que a morte de Cristo já não está fazendo em nós nenhum tipo, causando em nós nenhum tipo de reação. Aliás, causa sim uma reação de comodidade, de aceitação apenas superficial. A morte de Cristo, ela deve nos levar a pensar no alto preço que foi pago e a pensar que sem ela, coitadinho de nós. Sabe? Miserável homem que sou, disse Paulo, quando estamos sem o sacrifício de Cristo Jesus. A expiação de Cristo, ela é suficiente, queridos. Ela é completa, cumpriu a medida, satisfez a medida da justiça que Deus exigia.
A expiação de Cristo ela não precisa ser completada. Você não precisa colocar nenhum grãozinho de areia a mais para completar a expiação de Cristo. O que vier depois disso é apenas resultado. Entende? Então a expiação de Cristo ela é suficiente. Ele efetuou eterna salvação. E tudo o que Cristo faz é perfeito. E não é uma perfeição humana, é uma perfeição cabal, é uma perfeição divina, é uma perfeição completa. A expiação de Cristo ela é suficiente, ela é perfeita, plenamente perfeita. E isso nós devemos aceitar. Ainda que doa ao nosso eu, ao nosso ego, é algo que nós devemos aceitar. Porque muitas vezes nós mostramos e demonstramos, através de nossas atitudes, que não consideramos a expiação de Cristo suficiente. Cabe a nós pregar esta mensagem, cabe a nós levar esta mensagem a outras pessoas e falar que Cristo é o que perdoa pecados, e falar que Cristo é o que expia os nossos pecados. Cabe a nós testificar diante de judeus, testificar diante de gregos, testificar diante de todo mundo o mistério da piedade, ou seja, testificar do plano da redenção. Pregar o arrependimento, pregar a remissão dos pecados em todos os lugares. Mas para isso, primeiro nós, devemos entender e meditar sempre na suficiência da expiação de Cristo Jesus. Querido irmão, querido amigo, amiga, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar. E que realmente a expiação de Cristo ela possa continuar sendo uma realidade em nossas vidas. E que a cada dia nós possamos nos entregar a Ele e ter a certeza que Ele é o nosso Salvador substituto. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Amém.